10 virgens separadas para um propósito, todas no mesmo lugar, esperando o mesmo noivo, e todas elas estão em uma situação crítica, que é a falta do azeite. Ou seja, o azeite está acabando, a lâmpada está se apagando, e é justamente nesse momento em que vem o clamor da meia-noite, que vem um arauto e diz: despertem, aí vem o noivo. O que isso significa? O que Yeshua estava falando para os seus discípulos? Quem são essas virgens? Quem é o noivo? O noivo tem uma noiva? Será que esse casamento já aconteceu? Será que ele ainda vai acontecer? Que momento profético é esse? Devemos esperar esse momento, esse evento ocorrer ainda ou ele já se concretizou em algum momento da história? Então, acompanhe conosco, fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que essa parábola, a parábola das 10 virgens, ela vai falar muito com você. Coisas que talvez você não tenha ouvido ainda, coisas que talvez você não tenha sido ensinado ainda. E aqui você vai aprender da maneira correta, dentro do contexto exato que o nosso Mashiach Yeshua estava ensinando. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais um vídeo muito importante nesses últimos dias para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos, vocês que nos acompanham aqui no nosso canal, Rabino Yosef Barur. É um prazer estar com vocês aqui. Bruhim Abaim, sejam bem-vindos. Todos os inscritos aqui no nosso canal, que o Eterno possa abençoar a todos vocês. Você que é novo aqui, você que se inscreveu recentemente, também seja muito bem-vindo. E você que está entrando agora aqui nesse vídeo, não conhece o nosso canal, eu te convido a explorar um pouco mais do nosso canal, ver os nossos vídeos e ver, eu tenho certeza que esses vídeos vão edificar muito a sua vida. E se assim você sentir no seu coração, se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte aqui da nossa família, né, do nosso grande grupo de amigos, de cooperadores que compõem esse trabalho, porque na realidade nós trazemos o shiurim, trazemos os estudos e vocês são as pessoas mais importantes que compartilham o vídeo. Vocês fazem com que o vídeo chegue ao maior número de pessoas. E isso é tão importante, porque, de fato, vocês são uma extensão do nosso trabalho, uma extensão da nossa voz. Por isso, eu desejo a todos aqui bênçãos da parte do Eterno Deus e que sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu já peço a vocês que vocês se inscrevam aqui se não são inscritos, deixe o like no nosso canal, isso é muito importante, e compartilhe esse vídeo de hoje, porque esse vídeo tem um tema muito importante. Esse tema, ele é urgente, ele é necessário, porque, lamentavelmente, há todo um ensinamento equivocado que foi ensinado por muito tempo. Na realidade, eu poderia dizer que não é de todo equivocado, né? Na realidade, é, existe uma aplicação que pode ser feita, certamente, existe toda uma liberdade espiritual para isso, porém, não se enfatiza, não se diz de fato e de verdade o que Yeshua estava ensinando de verdade, o que ele queria dizer com aquela parábola, com aquele ensinamento. E isso é muito importante dentro do cenário profético. Entender qual foi a real mensagem que Yeshua deu aos seus discípulos. Mensagem esta que fica para nós também, como discípulos, como Talmidim, do verdadeiro Messias de Israel, verdadeiro e único Messias de Israel, que veio no seu tempo para um determinado propósito e virá novamente para completar o seu propósito, e de fato, não é? A todos nós que continuamos
essa obra que o Mashiach de Israel, o Messias de Israel, ele começou, qual é a mensagem que ele tem para nós. Então, queridos, nós vamos iniciar aqui dentro do material que separamos para vocês. Eu convido você para que você possa continuar aqui e, como eu disse, já vai compartilhando, compartilhe esse vídeo e sempre que nós iniciamos estamos aqui para trazer essa informação especial para vocês. Nesse mês de novembro agora, nós estamos com uma promoção muito especial do nosso curso de judaísmo, da fé aos costumes, aonde nós temos anunciado para vocês e muita gente que tem adquirido o nosso curso, são muitas informações abrangentes, que agora, nesse mês de novembro, nós temos uma promoção para você, 45% de desconto se você adquirir o nosso curso agora, nesse mês de novembro. Então, assim, é o mês da Black Friday, então você está sendo presenteado por esse desconto e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então, assim, não deixe passar o tempo, adquira o nosso curso. Eu tenho certeza que você vai crescer muito no conhecimento que envolve tudo sobre a fé e os costumes do povo judeu. Bom, aqui na descrição você tem todas as informações e acesso à nossa secretaria. Então não perca tempo, seja abençoado aqui com o nosso curso e eu tenho certeza que vai acrescentar muito a sua vida. Vídeos, a gente compartilha com você, né, a oportunidade que o Eterno Deus tem nos dado de compartilhar a nossa ZIU, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University. O que é isso? É a nossa escola judaica, né? É a nossa escola rabínica, aonde nós temos a oportunidade de compartilhar do ensinamento das Escrituras com todos vocês de uma maneira mais acadêmica. Aqui nos nossos vídeos nós compartilhamos de uma maneira mais livre, mas na nossa escola, na nossa Yeshivá, na ZIL, Azeit Yosef Yeshiva University, você tem a oportunidade de estudar de forma mais acadêmica, aonde você tem, no primeiro nível, primeiro módulo, Peshat, desde Bereshit, de Gênesis, até o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, tantos comentários maravilhosos feitos pelos sábios de Israel, comentários abordando e enfatizando bem a língua original, neste caso o hebraico, aonde você vai ter muitas informações que outros não têm acesso e que não se tem tanto compartilhado dentro dos estudos teológicos gerais. Então, aqui você vai ter uma oportunidade de ouro de estar conosco, aprendendo cada vez mais das Escrituras Sagradas. E nós temos aqui algo muito especial para vocês, que é agora, nesse mês de novembro, se você efetuar sua inscrição conosco, você vai estar recebendo um desconto da Black Friday, que é estar isento da matrícula. Então, olha, aqui na descrição, você entrando em contato com a nossa secretária, você vai ter todas as informações. Temos outras promoções também para aqueles que assim se adiantarem para fazer as suas inscrições. Então, assim, não perca tempo, porque tem muita gente procurando e nós queremos transmitir, nós queremos poder proporcionar a todos essa riqueza de conhecimento. Então, aproveite essa promoção. Nesse mês de novembro, se você efetuar a sua inscrição, você já vai ter esse desconto especial para você. Mas então, vamos lá, vamos iniciar o nosso shiur proposto de hoje, e é sobre a parábola das 10 virgens. Eu acredito que você já ouviu bastante sobre o tema, eu acredito que você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre essas 10 virgens e a vinda do Senhor. E como eu falei, esse tema é um tema que ele é possível, né, qualquer outro tipo de aplicação espiritual para trazer uma mensagem de despertamento, isso sem dúvida. A palavra do Eterno Deus, ela é como conhecida a multiforme graça de Deus, ela tem muitas maneiras de se manifestar e de cumprir o seu propósito. Mas mesmo entendendo que a graça de Deus, a Hesed, né, a palavra do Eterno Deus também tem várias maneiras de se manifestar, isso não pode tirar de nós o foco do objetivo principal e da mensagem principal daquele contexto, daquela ocasião e o que se estava referindo, né, o orador do momento ou o escritor daquele momento.
Então, isso é muito, muito importante. E é por isso que nós vamos agora entrar nesse campo, nesse universo das parábolas, e vamos entender o seu real contexto, o seu verdadeiro contexto, que é, na realidade, o contexto judaico. Não pode fugir disso, até porque Yeshua, como judeu, falando para judeus naquele momento. Ele não estava falando para americanos, brasileiros, hispanos, né? Ele estava falando para o povo judeu. Claro que essa mensagem não vai se limitar somente ao povo judeu, vai se limitar ao mundo inteiro, porém, existe um contexto que não pode ser ignorado. E tudo isso eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Até porque se faz necessário para esses últimos dias. Então, as 10 virgens e a vinda do Senhor. Vamos direto, né, ao momento, ao texto em que o nosso Mashiach Yeshua contou. Então, ali na Bsorat Matai, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 7, vai dizer assim: As Malchut Shamayim Domeh, né? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Preste atenção, virgens. Não está dizendo noivas, ok? Virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo e da noiva. Esse aqui é um adendo que eu vou fazer para vocês, porque você pode pegar a sua Bíblia agora e verificar esse primeiro verso do capítulo 25 de Mateus, e algumas Bíblias não vão trazer a palavra noiva. Então a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Verso 2: 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Espero que você esteja atento a cada detalhe que enfatizamos aqui. Vamos ao verso 8. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Verso 11 diz: E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, eu tenho certeza que você ouviu muito bem a leitura, viu o texto e, de fato, como eu falei no início, quantas vezes você ouviu essa mensagem? Quantas vezes você leu o texto? E é claro, é muito evidente como é, de fato, a maior parte das mensagens, as mensagens que elas trazem uma comparação da totalidade das virgens como uma metade de crente, de pessoa crente em Deus, em Yeshua na palavra, que está preparado, e a outra metade de pessoas, de crentes que não estão preparados. Uma metade tem azeite, que é o Espírito de Deus, a outra metade não tem azeite, né? E aí o momento ali da meia-noite, que é o momento final, ali antes da vinda do Senhor, vem o clamor da meia-noite, e aqueles que todos estão dormindo, acordam, despertam, e aí aquelas que têm azeite vão com o noivo para as bodas e as outras ficam para fora. Então, assim, a aplicação para um despertamento, ok, ela não tem problema nenhum, até porque nós estamos falando de ilustração, nós estamos falando de uma linguagem alegórica, comparativa, é o que a gente chama de remes, de mishlei, né, ou de machal, né? É um exemplo, uma linguagem, uma história para exemplificar algo.
Então, ela pode ter o efeito de despertamento que vai cumprir o seu propósito. Mas eu quero trazer a sua atenção para uma coisa: o que Yeshua estava falando de verdade? E, na realidade, ele está falando com os seus discípulos, com aquele povo que estava ali. Qual é a mensagem que está aqui de verdade? Toda a aplicação que nós falamos aqui, que você ouve nas mensagens todo o tempo, ela serve. Ela tem o seu fundo verdadeiro. É de despertamento de verdade, tem que ter o Espírito de Deus, o azeite. Mas o que Yeshua estava falando de verdade? Eu quero que você entre comigo aqui agora nas Escrituras e dentro da compreensão do pensamento judaico, tá? O que Yeshua está ensinando? Vamos à análise profunda na perspectiva judaica. Não pode ser uma perspectiva cristã. Você compreende o que eu estou dizendo? Presta atenção, você que está me ouvindo aqui. Você que entrou aqui no nosso canal agora, você que está aqui com a gente já há tempo. Preste atenção, não pode ser uma perspectiva cristã. Não pode. Tem que ser uma perspectiva judaica, porque quem estava ensinando era um judeu. O Messias é judeu. Estava falando com o povo judeu. Existe uma mensagem. Ele, como Messias, ele é o Messias da nação de Israel, do povo de Israel, que estava naquele contexto debaixo de um domínio pagão, que é o domínio de Roma, um domínio estrangeiro. Então, qual é a mensagem que o Messias está dando para os seus discípulos? A perspectiva tem que ser a perspectiva dele, não a nossa, e nem do cristianismo. Porque o cristianismo fez de tudo para separar a visão judaica de uma visão cristã, né? De uma outra religião. Então, é preciso voltar à origem. Nós temos enfatizado muito isso nos nossos vídeos. Pode, às vezes, parecer muito repetitivo, mas tem que ser repetitivo. Tem que repetir, para que as pessoas despertem, para que as pessoas acordem, até mesmo você que está me vendo aqui. Claro que essa mensagem assim diretamente não é para todos, mas você que talvez esteja dormindo ainda. Né? Ainda ali dependente dos pais da igreja, ainda dependente dos teólogos cristãos que buscam nas águas rasas da interpretação. Por quê? Desprezam tudo que é judaico, que ali acabou para eles. Né? Então, eu convido você para, com humildade, você vir e fazer essa tchuvá, você retornar a Jerusalém, retornar ao Messias judeu, retornar ao povo judeu. Tá? Claro, com a visão de Yeshua, com a visão do Messias, tá? Brit Hadashah, ali o Novo Testamento. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá, na perspectiva judaica. Quando você olha para o capítulo 25 de Mateus, o capítulo 25 de Mateus não se resume só às 10 virgens prudentes, cinco loucas. Não. Ele tem uma continuação. Existe todo um contexto, existe toda uma mensagem que o Messias está trazendo para o seu povo. Então, começa com a parábola das 10 virgens, mas vem outros assuntos que complementam essa ilustração, tá? Então, é isso que você precisa entrar agora, nessa análise profunda na perspectiva judaica. Então, vamos analisar o texto que foi dito pelo nosso Mashiach. As virgens, o que elas são? Elas são somente pessoas que estão ali, algumas com o Espírito de Deus, outras não? Não é só isso. Como eu falei, as virgens, na realidade, elas são uma representação das nações. Das nações? Por que nações? Ora, eu falei para vocês aqui, o capítulo 25 de Mateus não se resume só à parábola das 10 virgens. Mais à frente, um pouco, você vai encontrar o julgamento das nações. As nações bode e as nações ovelhas. Umas colocadas à direita, outras colocadas à esquerda. O assunto, o tema é o mesmo. A parábola das 10 virgens está falando do mesmo evento, do julgamento das nações. Só que ela está trazendo uma perspectiva mais profunda, uns detalhes mais profundos. Então, 10 virgens seria a totalidade das nações. 5 delas são prudentes e 5 loucas, já está falando que parte dessas nações, ou metade dessas nações, vão ser consideradas prudentes e outras vão ser consideradas loucas. Mas é interessante que todas elas vão receber o azeite. Todas elas, veja, acompanhe comigo a análise do texto. Todas elas estão ali, elas são virgens, elas são convidadas para o casamento, todas.
elas estão esperando o mesmo noivo, elas receberam azeite para aquela lâmpada para ter fogo, então todas elas têm azeite, lâmpada e fogo, todas elas estão no mesmo lugar, esperando o mesmo evento. E o que vai acontecer? Todas elas vão dormir com a demora do noivo. À medida com que a noite ela chega e a meia-noite se aproxima, vem mais o peso do sono. Então, todas elas estão quase na mesma situação. Agora, vamos entender, né, o que, na realidade, dos símbolos judaicos, dos símbolos espirituais, o que significa o azeite. Ora, de uma maneira muito direta e resumida, as pessoas vão dizer, representa o Espírito Santo. Percebe? Sim, representa o Espírito de Deus também de uma maneira mais direta, né? Indireta, digo, né? Ou seja, a maneira mais direta mesmo que vai representar o espírito é o fogo. Mas o que é um azeite? O azeite é o produto da oliveira. E o que é a oliveira? A oliveira é Israel. Aquela mensagem de Rabi Shaul de Paulo, falando da boa oliveira, aonde galhos naturais foram quebrados e galhos de outro jambuzeiro bravo foi enxertado, a boa oliveira é Israel. Então, o que seria o azeite? O produto dessa boa oliveira. Então, assim, para que precisa de azeite em uma lâmpada? Para obterem a luz, a iluminação. E o que é a luz? A luz é conhecimento, iluminação. Tudo provém do calor da chama, que representa o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. E, claro, falando da luz como conhecimento, conhecimento de Deus. Então, quando a gente fala que as nações do mundo receberam o Espírito de Deus e o conhecimento de Deus, vamos entender isso. Todos receberam azeite para que suas lâmpadas pudessem estar acesas? Sim, o mundo inteiro recebeu o azeite. O que significa isso? O mundo inteiro recebeu o conhecimento das Escrituras Sagradas. O mundo inteiro recebeu a mensagem do Messias. Que é isso? O mundo inteiro recebeu Bíblia, a palavra de Deus. O mundo inteiro recebeu a salvação de Deus através da mensagem do Evangelho. O mundo inteiro recebeu a fé, recebeu as bênçãos. Tudo isso é esse azeite. Tudo isso é o produto da boa oliveira, ou seja, o produto da boa oliveira, Israel. Então, você vai lembrar que as palavras do nosso Mashiach Yeshua para aquela mulher samaritana, lá no capítulo 4 da Absorat Yohanan, do Evangelho de João. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Está querendo dizer que o Messias vem do povo de Israel, vem do povo judeu. Então, tudo que envolve o Messias, tudo que envolve palavra de salvação, tudo que envolve palavra de santificação, vem do povo de Israel, que é a boa oliveira. Logo, essas coisas que provêm do povo judeu, que provêm da nação de Israel, são consideradas como azeite. E é justamente esse azeite, essas coisas boas, maravilhosas, que envolve Deus, a sua presença, a sua unção, o seu plano salvífico, o Espírito de Deus, a redenção, o Messias, tudo isso é o produto da oliveira. Tudo isso é o azeite dado às nações. A mensagem foi dada para o mundo. Então, quando você olha, todo mundo recebeu. A mensagem chegou ao mundo. Mas você pode, de repente, dizer para mim assim, mas olha que a, as gerações passaram, a Igreja Católica também fez muita desgraça no mundo. Sim, mas você tem que convir comigo que a Bíblia chegou para o mundo inteiro. Claro que a gente tem um problema com os países muçulmanos, árabes, países comunistas, mas de alguma maneira a mensagem chegou. Né? Então, entendam que essas virgens. Ah, ok, você pode fazer a comparação com pessoas? Eu já falei aqui que você pode. A aplicação ela é uma aplicação pessoal e ela serve, ela vai alcançar o objetivo. Mas Yeshua estava falando de nações. Yeshua estava falando do final, como vai ser a vinda dele. É importante você entender que não se resume apenas a pessoas estarem preparadas ou não para o arrebatamento. Não, não é só isso. Tá? Olha o capítulo 25 todo, veja o conteúdo todo, veja a mensagem toda do capítulo 25. Yeshua fala da parábola das virgens, ele fala do julgamento das nações. Você está vendo o mesmo cenário, mas com linguagem diferenciada. Tá? Nações bodes, nações ovelhas. São virgens com azeite, virgens prudentes, ovelhas. As nações ovelhas. As virgens loucas são as nações bodes. Então,
é essa conexão que você precisa entender, porque Yeshua estava falando com o seu povo sobre o resultado das nações em relação à vinda dele, à vinda do Messias, tá? Então vamos continuar aqui. Bom, então você já entendeu que todas essas virgens, elas não são noivas, é importante entender isso. Muita gente confunde isso como se esse noivo ele é polígamo, ele vai casar com 10 virgens. Não, não é isso. Inclusive, a ênfase no início do texto que eu falei aqui foi muito importante, porque em algumas traduções vai aparecer que elas se prepararam para a vinda do noivo, mas tanto a tradução siríaca, quanto a aramaica siríaca, quanto vários escritos hebraicos e alguns pergaminhos antigos vai dizer o noivo e a noiva, tá? Então, esse noivo já tem uma noiva. Não é essas 10 virgens que são noivas. As 10 virgens são 10 damas que acompanham esse cortejo do casamento, tá? Então, assim, elas vão representar as nações que vão receber o noivo e a noiva, tá? Mas vamos continuar aqui. O que vai acontecer na história? A história que Yeshua conta é que elas estão ali naquele ambiente esperando acontecer o casamento. Só que vai passando o tempo, elas vão começando a ter sono e elas dormem. E elas dormem e ali está a lâmpada delas, as lamparinas com azeite com fogo. E vai passando o tempo, ele vai sendo consumido. Então vai apagando a chama, vai apagando a chama. E à meia-noite vai vir um grito, vai vir um clamor. E nesse momento que elas acordam, elas percebem que as lâmpadas, todas elas, a chama já está acabando. Isso significa que o azeite está acabando. E aí é que vai vir a diferença. Eu quero que você analise comigo aqui o que seria esse cenário que nós descrevemos aqui, né? Dentro dessa perspectiva judaica. As virgens dormiram ao cair a noite escura. Isso é uma representação das nações que perderam os sentidos espirituais pela opressão espiritual. O que é o sono? Não é você perder os sentidos no aspecto mais direto, mais ativo? Você não ouve, você não está ouvindo nada, você não está vendo nada, você não está falando com ninguém, nem sentindo nada, você está ali dormindo. Mas por que elas dormiram? Por causa do tempo. O tempo foi passando, foi chegando à meia-noite, que é o período ali alto, né, do sono, essa opressão espiritual. Agora a gente compara essa meia-noite com a opressão espiritual. E o que seria essa opressão espiritual? Se a gente está falando que essas virgens são nações, o que seria essa meia-noite? O que seria esse sono espiritual? Um produto dessa opressão espiritual. A opressão espiritual são os princípios antibíblicos, os princípios anti-Deus, anticristo, princípios contrários à Torá. O que nós estamos vivendo agora no mundo? O que estamos vivendo agora é a política, né? Essa política do que é politicamente correto, né? Essa mensagem, onde você tem a defesa do aborto, a defesa da homossexualidade, e muitas das vezes não é só a defesa dos direitos humanos na questão da ideologia de gênero, mas é a imposição na sociedade mais conservadora. Então, todos os princípios antibíblicos, o direito à vida para um bebê, ou seja, ser contrário ao aborto, ou seja, a defesa familiar, que no caso aí exclui o gênero, esse outro tipo de gênero que eles criaram, que seria a homossexualidade como um terceiro gênero, né? Tem um homem, a mulher e mais um outro. Então, assim, todas essas coisas que contribuem, pedofilia, né, e outras coisas mais, que contribuem e que são uma política dentro dessa perspectiva do politicamente correto, que vem para combater, para ferir os princípios de Deus, os princípios espirituais, os princípios bíblicos. Isso é a opressão espiritual da meia-noite. E isso está vindo sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro. Essa é a meia-noite chegando, onde as nações estão começando a dormir espiritualmente, perdendo os sentidos espirituais, deixando essas coisas acontecer.
Só que o que é que acontece? Vamos voltar aqui ao nosso slide, porque temos mais pontos para observar. Você já entendeu que esse sono espiritual dos últimos momentos, né, ou seja, da meia-noite, é todos esses princípios contrários à Torá de Deus, à lei de Deus, no mundo, né? E o azeite, que é tudo aquilo que veio de Israel, de bom, salvação, Bíblia, princípios espirituais, está sendo consumido pelo tempo, está acabando. Embora ainda guardada pela luz, o Espírito, que é o Espírito de Deus, pelo produto da boa oliveira, que é Israel, esse azeite, muitas, ou seja, as virgens estavam sendo ainda protegidas por essa luz que estava acabando ainda. Ou seja, no mundo inteiro ainda os princípios de Deus estão ali. Mesmo que pouquinho, mesmo que fraquinho, mas está ali. Não é? Então, assim, o que, que vai acontecer justamente nesse momento em que as nações estão dormindo? Em que essa opressão, esse sono, ele chega nas nações. Vai vir uma voz. Aí, um arauto, né? Alguém vem gritando, na parábola, alguém vem gritando. E é meia-noite. E diz: o noivo está chegando, saí-lhe ao encontro. À meia-noite, se ouve um clamor, é uma representação, do que está acontecendo agora, no momento de maior peso espiritual, ou seja, à meia-noite. Nesse momento é anunciada a chegada do noivo, que é Yeshua, o Messias de Israel, com a noiva, que é Israel e todos os santos de Deus. Nós estamos falando de um noivo que não está sozinho, não. Ele não vai casar com 10 virgens, não. Esse noivo não é polígamo, não. Ele tem uma noiva, ele está vindo para as bodas. O casamento já, nesse momento da parábola, já aconteceu. Já houve ali o encontro, a união do noivo e da noiva. Agora eles estão indo para a festa. Então, esse é o momento que estamos vivendo agora. Você pode perguntar, mas então que momento é esse, de fato, realmente? Esse é o momento, queridos. Nós estamos vivendo o momento da meia-noite. Recorda do que está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 18. Ou seja, 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ora, queridos, estamos falando isso de 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo agora a última hora ou os últimos segundos. Você consegue entender isso? Nós estamos vivendo ou a última hora ou os últimos segundos, porque há 2000 anos atrás, Yohanan Hashaliah, o apóstolo João disse, filhinhos, é já a última hora. Então, de fato, queridos, veja que esse momento que nós estamos vivendo agora, da meia-noite, onde o sono espiritual está no mundo, onde os princípios anti-Deus, anti-Cristo, anti-Bíblia, anti-princípios espirituais estão vindo em contra as nações, muitas delas estão perdendo o azeite, estão dormindo esse sono, há uma voz que está clamando, é a nossa voz. Nós podemos dizer que nós estamos fazendo o papel desse arauto que está clamando: veja, o noivo está chegando. Veja, o noivo vai chegar para se unir à sua noiva. O que é despertar da meia-noite? O que é o arauto da meia-noite? É no momento em que mais se espera o noivo, que a opressão espiritual, o peso espiritual está sobre as nações, há uma voz clamando. Essa voz é a voz de todos aqueles que estão anunciando a palavra dele, que estão anunciando a chegada do noivo, que estão anunciando o verdadeiro noivo e a verdadeira noiva, que é o verdadeiro noivo Yeshua, o Messias de Israel, e a verdadeira noiva, a nação de Israel, junto com todos os santos de Deus. Eu falo assim para a gente deixar bem claro que eu estou falando sim do povo judeu, a nação de Israel, a noiva, e junto com ela
todos os santos de Deus. Quem são todos os santos de Deus? Todos os homens e mulheres do mundo inteiro, de todas as nações, que receberam Yeshua como Messias, como seu rei, tá certo? Que foram enxertados na boa oliveira. Essa é a noiva. Eu não vou falar igreja aqui porque eu não estou falando de instituição religiosa, não estou falando de cristianismo, eu estou falando do que está escrito na palavra, na escritura sagrada. E essa escritura foi direcionada ao povo de Israel, em primeiro lugar. Tá certo? Então vamos caminhar um pouquinho mais, porque realmente acontece o clamor. E o que, que vai acontecer com as nações? Elas são despertadas. Todas elas despertaram ao ouvir o clamor da meia-noite, na parábola. Que significa? O mundo está sendo despertado com a mensagem da boa nova de Yeshua, o Messias judeu, por seus arautos nesse momento da meia-noite. Como eu disse aqui antes. Esse é o momento do despertar, o momento de despertar do sono. E a voz daqueles que ensinam a palavra com sinceridade e verdade, mostrando o real noivo, está ecoando pelo mundo inteiro. E continua dizer, ao despertarem e perceberem que o azeite estava acabando e, consequentemente, a luz estava apagando, né? Então, assim, essas 5 nações, agora a gente vai falar das virgens prudentes e loucas, as que são consideradas prudentes, por que elas foram consideradas prudentes? Porque quando elas despertam do sono, elas vão olhar que a lâmpada está apagando. Então, o que elas fazem? Elas trouxeram com ela, essa é a característica mais forte. Elas trouxeram com elas de reserva uma vasilha pequena com azeite de reserva. Para quê? Caso ocorresse o tal fato, elas teriam um azeite de reserva para manter a sua lâmpada acesa. E esse é o elogio dado a elas, como o elogio daquelas que são prudentes. Porque as outras 5 foram consideradas loucas porque não levaram azeite de reserva. O único azeite que elas tinham que tinha na lâmpada. Então é nesse momento que se faz a diferença entre uma e outra. Então, dentro do aspecto da perspectiva judaica, o que seria então 5? Ou seja, a gente está falando de 5 porque 10 seria a totalidade, então metade, metade. O que metade dessas nações, o que seria isso? O que significa isso? Isso significa que no momento do peso do sono espiritual, ao despertarem, verão que o azeite se acaba. Porque o azeite, novamente, ou seja, todo o produto da boa oliveira, que é Israel, está se acabando. Todos os princípios da Torá, da lei de Deus, toda a conexão com Israel, todos os princípios bíblicos. Essas nações, percebendo que esse azeite está acabando, o que elas fazem? Elas percebem que o antissemitismo está chegando, tudo aquilo que é contra Israel, essa opressão espiritual, o antissemitismo vindo junto com essa opressão espiritual. Elas percebem que os princípios estão acabando, então perde totalmente a luz divina. Quem? Aquelas nações que não levaram azeite com elas de reserva. Elas vão perder totalmente essa luz divina, porque a chama vai apagar. O Espírito de Adonai, o Espírito de Deus, não vai estar nessas nações que são contra o povo de Israel. Elas perderam a luz. As nações que se envolvem com o antissemitismo, que se levantam contra o povo judeu, são nações que perderam o produto da boa oliveira. Todos os princípios bíblicos, os princípios da salvação, da fé, da redenção, do Messias judeu, do Salvador, do único Deus verdadeiro que amou o mundo. Elas perdem tudo isso abraçando essa opressão espiritual e automaticamente o antissemitismo. Elas perdem a luz divina. E quem permanece com a luz divina? Aquelas nações que têm azeite de reserva, que mantêm a sua conexão com o produto da boa oliveira. Essas nações não permitem que o antissemitismo chegue nela. Então, por quê? O Espírito de Deus, que é alimentado ali por esse produto da boa oliveira, que está naquela nação, a chama ela volta a acender e iluminar. E já falei que aqui não somente representando o Espírito de Deus, mas o conhecimento, a iluminação.
São nações que sabem, não, o povo judeu, o povo de Israel precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda. Nós estamos, conectados com o produto da boa oliveira. Nós temos azeite conosco. Então, automaticamente, isso alimenta a luz divina, o fogo, que é o espírito de Adonai. Então, veja que coisa especial. Vamos continuar aqui na nossa análise. Yeshua trazendo uma mensagem profunda do que vai ocorrer e o que está ocorrendo nesses últimos dias, os nossos dias. As virgens prudentes trazem com elas o azeite de reserva e podem encher suas lâmpadas e manter a luz divina. Isso significa que haverá nações que manterão o azeite, ou seja, todo o produto da boa oliveira, que é Israel. Elas vão trazer com elas a fé, os princípios da Torá, da lei de Deus, da palavra de Deus, a conexão com Israel. E com isso, elas não permitem haver nelas o espaço para a escuridão, para o antissemitismo, ou seja, elas mantêm nelas a chama da luz divina, ou seja, do Espírito de Hashem. Isso é profundo demais. Por isso que essas nações que têm o Espírito de Deus como lâmpada iluminando elas, eles vão estender as mãos para Israel, apoiar Israel, dizer: Israel, estamos com vocês, estamos com o povo judeu, porque recebemos das bênçãos da boa oliveira, temos luz. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo, queridos. Há uma grande necessidade de despertar do sono, porque isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Isso só faz reverberar mais, ou seja, acender mais o verso que diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o antimashiach, o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Quanta gente perdendo a fé, quanta gente perdendo esse azeite, negando a fé em Yeshua, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18. O tempo que estamos vivendo. Mas as virgens loucas, que não trazem com elas o azeite de reserva, pedem às prudentes. Mas nesse momento tão importante da vida, não se pode desperdiçar o que mantém e revela a sua identidade, a luz divina. Então, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Um dos objetivos ali na parábola dessas virgens terem lâmpadas acesas também era fazer com que a iluminação mantivesse a sua identidade permanente. Ou seja, o cortejo, os donos da festa, o noivo, a noiva, olhando para aquelas virgens, não, essas daqui são as virgens convidadas para a festa, são as damas, as donzelas do cortejo. Elas foram convidadas. Se pode ver o rosto delas. Porque lembre que na época não tinha luz elétrica, não tinha poste de luz elétrica na rua. Eram o quê? Eram tochas e lâmpadas, lamparinas. As lamparinas serviam também para iluminar o rosto. Isso fala de identidade. O espírito de Adonai, que aqui é representado pelo fogo, que é alimentado pelo azeite, nesse caso, o produto da boa oliveira, que é Israel. Todos esses princípios maravilhosos que veio do povo judeu, da nação de Israel, isso simboliza que a nação que mantém esse azeite e esse fogo está presente, elas são conhecidas diante de Deus e diante do noivo e da noiva. Há um reconhecimento de valor, de prudência e de companheirismo. Uma mensagem, estamos aqui, estamos prontos, estamos aqui juntos. Né? Eu tenho azeite, eu mantenho o azeite que eu recebi da boa oliveira de Israel. Aqui não tem lugar para antissemitismo, não. Aqui tem lugar para princípios da palavra de Deus, o azeite. Né? Os valores moral, espiritual, produzidos pela Torá, pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Né? Então, assim, são nações que mantêm a sua identidade e são reconhecidas pelo noivo
o pai do noivo, a noiva, a família do noivo, a família da noiva. Vamos continuar aqui. Baruch Hashem. Isso significa que as nações que não mantiverem o azeite, seja todo o produto da boa oliveira, Israel, as nações que não trazem com ela a fé, os princípios da Torá, da lei de Deus, de toda a conexão com Israel, que forem seduzidas pela escuridão, o antissemitismo e tudo que é contrário à Torá, a palavra de Deus, estas nações permanecerão na escuridão quando o cortejo das bodas chegar. Está muito claro, está muito evidente quem é quem nessa história. Quem é quem nessa história? Quando o noivo chegar, o noivo, o Messias, Yeshua, não haverá mais chance de adquirir azeite. A hora é agora. A hora é agora. Antes que chegue esse momento, o ápice para a chegada do Messias. Porque as loucas pediram as perguntas, compartilha comigo esse azeite agora. Não, não, calma aí. Agora não dá mais. Porque agora envolve a minha identidade, o perigo que eu perco, que eu corro de compartilhar azeite com você e eu perder minha lâmpada se apagar. Não, agora não. Agora vocês vão, correm lá e compra. Adquire esse azeite. Porque o meu azeite de reserva aqui é para manter a minha identidade. Veja isso. Não há espaço aqui, eu não posso desperdiçar o que eu tenho recebido. São nações que não abrem mão dos princípios. Eu não vou me desperdiçar o azeite com você. Se você não guardou o seu azeite até agora, porque você desperdiçou esse azeite. Foi dado a você e você desperdiçou. Você não foi prudente em manter azeite com você. Então, agora eu não vou compartilhar com você. Você vá, é a sua responsabilidade. Porque você recebeu um convite para a festa, você recebeu um convite do noivo, você recebeu azeite para a sua lâmpada. E cadê? Por que você não manteve? Agora não tem como compartilhar. Agora ou você tem azeite ou você não tem. Vê se dá tempo. Corre lá e tenta buscar. Meia-noite? Não sei. A escuridão. Então você precisa pensar assim: olha, se as virgens prudentes estão com lâmpadas acesas porque elas, né, colocaram o azeite que elas tinham de reserva, as suas lâmpadas acenderam mais, e aquelas outras virgens são consideradas as loucas correram para buscar azeite, elas correram sem luz, elas correram no meio da escuridão, sem direção, no meio da escuridão. Enquanto as prudentes estão ali esperando o momento da chegada do noivo, do Messias, de Yeshua. A hora é agora. Volto a dizer para vocês, a mensagem ela é para as nações, mas é claro que não exclui a mensagem para nós individualmente. Mantenha o seu azeite. Busque azeite agora. Você não pode ficar para trás. Você não pode perder essa luz divina da sua vida. As virgens prudentes, com suas lâmpadas acesas, puderam entrar para as bodas. Estas são as nações que mantêm ou que mantiveram o azeite, ou seja, que mantiveram a sua conexão com a boa oliveira, que é Israel. Elas terão mantido a sua identidade pela luz, o Espírito de Adonai, e garantida sua permanência nas bodas, na festa de casamento, isto é, o milênio, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Onde é a festa do casamento do noivo e da noiva? Ora, as bodas do Cordeiro. É o casamento, é a festa do Messias de Israel com a sua noiva, com o seu povo. A festa onde tem convidados, onde tem súditos, onde tem música, onde tem alegria, onde tem a presença do noivo e da noiva, luz, comida, vida.
Hã? Essa é as bodas. Essa é a festa. Quem vai poder entrar? Quem tem lâmpadas acesas. Quem tem azeite nas suas lâmpadas. Quem tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Adonai. Quem mantém a sua identidade. E aí, o que vai acontecer? A parábola ela ainda não terminou. Esse é o momento em que essas nações, que aqui eu já conecto para você, mais à frente do capítulo 25 você vai ver. Essas são as nações ovelhas. Essas são as nações ovelhas que mantiveram o azeite, ou seja, que quando os pequeninos irmãos tiveram fome, eles deram de comer, quando tiveram sede, eles deram de beber, quando estava estrangeiro nu, eles vestiram, eles foram visitar, enfermo na prisão. Agora, as que perderam o azeite são aquelas nações bodes que, lamentavelmente, né, lamentavelmente, não vão poder entrar, elas vão ficar de fora. As virgens loucas sem azeite e luz em suas lâmpadas não entraram para as bodas, ou seja, essas são as nações que não entrarão para o milênio e irão para as trevas exteriores. Ali é onde elas vão chorar, onde elas vão ranger os seus dentes, onde elas vão se arrepender amargamente por ter desperdiçado o azeite, por ter permitido todas essas coisas do politicamente correto, todas essas abominações que fizeram drenar o azeite das suas lâmpadas, que consumiu por causa do tempo. Todos os princípios anti-Deus, os princípios anti-Bíblia, os princípios anti-judaico-cristão, né, que é falado assim do princípio judaico-cristão, porque são os dois que mantêm a palavra de Deus ali, Bíblia, Antigo e Novo Testamento, sobre a moralidade, sobre a família, né, tradicional, que fala ali do princípio divino, homem e mulher, filhos, que fala contra o aborto, o direito à vida, hã? Que não enfatiza a prostituição, e sim um casamento sadio, né? Ou seja, que fala sobre uma vida dentro dos princípios de Deus, que não apoia a homossexualidade, essa abominação, e várias outras coisas mais, pedofilia e tantas outras coisas mais. Todas as impurezas que nesse mundo se tem feito, a corrupção do mundo, a vanglória dentro da política, dentro dos comércios, dentro das empresas, dentro da vida no geral, na sociedade. Então, aqueles que deixaram esse azeite acabar, que perderam todos os princípios da palavra de Hashem, esses vão estar na escuridão. Esses vão lamentar amargamente por ter dado a mão para a escuridão. Enquanto aquelas que mantêm a sua lâmpada acesa por ter azeite de reserva em suas vasilhas, prudentes, não perder os princípios da palavra, ainda que no meio da meia-noite ainda sentir o sono, dormir ou a chama quase apagou, não, é urgente, temos que reacender a chama. Mantém os princípios bíblicos, mantém o azeite, o produto da oliveira. Essas nações que abriram mão do azeite, deram mão para o antissemitismo e foram contra os pequeninos de Yeshua. Mas aquelas que se mantêm prudentes, são as que abraçam o povo do Messias, a nação de Israel. Bom, queridos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso shiur, né? Nós vamos fazer aqui a finalização, mas eu espero que você esteja acompanhando conosco todo esse tempo, cada palavra, cada significado maravilhoso dentro desta parábola. O verso que nós tanto aqui enfatizamos, Ahu Reshiv, Amen Omerani Lachem, Ei Neni Makir Etchem. Lachem Imedu al המשמר, כי אינכם יודעים את היום, אף לא את השעה. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa é a finalização da parábola. A mensagem de despertamento do nosso Mashiach Yeshua para nós. Em verdade, eu digo a vocês, eu não vos conheço. Essa palavra é dura. Essa palavra
É uma palavra que ninguém quer ouvir. E não precisamos ouvir. E não vamos ouvir. Porque essa palavra é para aqueles que não guardaram azeite, não tiveram azeite, não mantiveram os princípios da palavra. Essa palavra é para aqueles que deixaram a opressão chegar, que abraçaram o antissemitismo, que se afastaram da boa oliveira e do produto da boa oliveira, que perderam a chama do Ruach HaKodesh. Para nós, a advertência. Lachen imidu alamishmar, vigiai, que enechem yodim et hayom aflo et hashar, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas se temos azeite, se mantemos a luz acesa, a chama ardendo, então seremos conhecidos dele. A nossa identidade, ela é mantida. Baruch Hashem, queridos, nós vamos chegando aqui ao final do nosso shiur, e eu espero que essa mensagem, dentro do seu real teor, a mensagem específica que Yeshua transmitiu aos seus discípulos, o que ele estava querendo dizer de fato, falando sobre as nações do mundo, sobre o despertamento das nações do mundo, o que as nações do mundo receberam de Israel, o produto da boa oliveira, o azeite, e como elas têm permitido o antissemitismo, a impureza, tudo que é contrário à palavra do eterno Deus, ao produto dessa boa oliveira, eles estão permitindo, eles estão vivendo isso. E passo a passo, pouco a pouco, enquanto a meia-noite chega, eles vão perdendo a sensibilidade espiritual, vão vindo, dormindo esse sono da indolência. Mas aqueles que mantêm o azeite, os princípios que vêm da boa oliveira, vai permanecer com a chama acesa, que é o Espírito de Adonai. Bom, queridos, nós vamos terminando aqui. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Que possamos todos nós ser despertados por essa palavra do nosso Mashiach. Olha, vigiem, vigiem, porque vocês não sabem a hora nem o dia em que o Filho do Homem vai vir. Então precisamos estar atentos e mantendo a nossa lâmpada acesa, né, com o azeite de Adonai. Que o Eterno vos abençoe. Nós vamos terminando por aqui. Espero que você tenha desfrutado desse shiur. Peço a você que compartilhe com a sua família, com seus amigos, com o maior número de pessoas, para que elas possam despertar também e conhecer mais sobre todo esse tema e da perspectiva correta, que é a perspectiva judaica. Dê o seu like aqui, aproveita esse momento aqui. Não se esqueça de dar o like, é muito importante para a gente. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. E mais uma vez, ó, olha aqui na descrição do vídeo as informações que temos para vocês aqui sobre a nossa Yeshivá, sobre os nossos cursos. Tenho certeza que você será ricamente abençoado. Ok, queridos, vamos terminando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.